Robinho Júnior se rebela e nem joga pelo Santos. A notícia pegou todos de surpresa e pode haver consequências. O jogador Robinho Júnior se rebelou e decidiu não jogar pelo time sub-20 no Campeonato Brasileiro da categoria. O Santos foi derrotado por 1-0 para o Cruzeiro e, consequentemente, também perdeu a liderança do campeonato, caindo para a terceira colocação. O jornalista Fábio Sormani soltou o verbo e não perdoou o gesto, como podem ver a seguir. Vocês viram o que o Robinho Júnior fez? O moleque tá se achando, né? O rei da cocada preta, a última bolacha do pacote, ou biscoito, depende da região, tá se achando que joga mais do que joga. Esse moleque não joga 10% do que o pai dele jogava, mas tá se achando. Você não tá sabendo o que aconteceu? Eu vou te contar. Depois do treino de ontem, sábado, o Vojvoda chegou lá pra molecada que tá treinando no time de cima, né? Valencar, Ananias, o Nadson participa também, Matheus Xavier, Robinho. Falou assim, escuta, é o seguinte, como vocês têm jogado pouco, têm só treinado, é interessante que vocês passem a jogar também, para não perder o ritmo de jogo. Então eu sugiro que vocês enfrentem o Cruzeiro pelo Brasileiro Sub-20 nesse domingo, hoje. Jogo lá no CT Rei Pelé. Todo mundo topou, menos o Robinho. Menos o Robinho. E o Santos foi derrotado por 1-0. E com isso, perdeu a liderança do campeonato. Gente, por que o Robinho Júnior se negou? Porque o staff do jogador, e essa notícia foi dada em primeira mão pelo Diário do Peixe, porque o staff do jogador entendeu que não pode. Ele já está no profissional agora, descer para jogar no Sub-20, não dá. Não é para ele. É humilhação, é declínio, dar um passo atrás, coisas do tipo, como se ele tivesse no time principal jogando e arrebentando. No jogo passado, por exemplo, contra o Vasco, nem relacionado ele foi. Nem relacionado ele foi. Mas o staff, quem é o staff dele? Não sei. Ele tem empresário? Me informei e me disseram que não, que é a família que cuida. Mas a gente sabe muito bem que o Robinho tá preso. Que parece que é um amigo da família, o cara lá que cuida da situação. E essa pessoa foi lá conversar com o Vojvoda e com o Alexandre Matos. Ontem, depois que o treino acabou, o Robinho comunicou a essa pessoa, que eu não sei quem é, e tempo depois a pessoa, não, você não vai jogar não. Aí foi lá falar com o Vojvoda e com o Alexandre Matos, ou seja, foi conversar lá com o pessoal do Santos. E ficou acertado que ele, não, tudo bem, não quer ir? Não precisa. O quê? É assim que a gente cria os monstros. O moleque já se acha a última bolacha do pacote. Já se acha um jogador preparado para jogar no time de cima. E nós, e eu me incluo nessa também, somos o culpado disso. Por quê? Ficamos pedindo ele no time de cima, implorando para que ele seja escalado e muitas vezes fechamos os nossos olhos por uma situação que é de fato concreta, ou seja, esse menino não está preparado para jogar no time de cima. Ele não tem corpo, se bem que, como eu sempre falei, o pai dele também não tinha. Mas principalmente ele não tem a bola que o pai dele tinha. O Robinho era diferenciado. Ele não é. Ele não é. Agora, se eu sou o Alexandre Matos ou o Vojvoda, eu chego, não, você vai jogar lá. Se você não for, você não vai jogar mais aqui. Você vai ficar lá no Sub-20, você não joga mais aqui. Mas não passar o pano. É assim que se cria os monstros, as cobras. Jogador mimado, marrento. Esse era o momento de enquadrar esse moleque. Esse era o momento ideal para enquadrar esse garoto. Gente, se é comigo, o cara vem e fala, o quê? Não vai jogar? Vai sim, senhor. E se não aparecer para concentração, será punido. Ele já tem salário. É falta no serviço. Faltou? Desconto. Desconto.
A lei permite. Ele tem salário de carteira, CLT. Ah, meu Deus. Comigo esses caras não tem moleza, gente. Ah, mas não ia mesmo. Agora, muito me espanta a gente ver pessoas que têm um temperamento forte e que não aceitam insubordinação e disciplina, como Alexandre Matos, aceitar isso. Isso me chama atenção. O Léo, por exemplo, que é um cara de pavio curto, que é o responsável pela transição da base para o profissional, aceitar isso também. E não chamar o moleque, não. Você vai sim, cara. Vai sim. Vai sim. Todo mundo aceitou de bico calado. Léo, Alexandre Matos, Vojvoda. Esses caras são os responsáveis. Ah, o Marcelo Teixeira também? Não, isso aí chegaria no Marcelo Teixeira depois. Mas agora, nesse primeiro momento, essas três pessoas, e o Rodrigão também, hein? O Rodrigão também, que é o diretor da base. O Elano tá chegando agora. Vai dividir a função com o Rodrigão. Ninguém falou nada. E o moleque saiu grande. Então, é muito possível que no próximo jogo do Santos no Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, ele vá lá na sala do Vojvoda. Ô, professor, é o seguinte, eu quero ser titular, tá? Eu quero ser titular. Ah, mas eu quero ser o titular. Não, mas, Robinho, eu já falei, eu quero ser o titular. É isso que vocês estão criando. Ao não enquadrar o moleque. Um absurdo, gente. Um absurdo. O Santos perdeu pro Cruzeiro em casa. 1-0. Repito, perdeu. E ao ser derrotado, caiu para a terceira colocação no campeonato. Por quê? Porque o Vasco venceu o jogo dele. Deixa eu ver aqui contra quem foi. O Vasco bateu o São Paulo, no Rio de Janeiro, por 2-0. O Vasco, nesse momento, tem 9 pontos em 3 jogos. 3 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. O Santos tinha a chance também de chegar à sua terceira vitória, com nenhum empate e nenhuma derrota. E ser líder junto com o Vasco. Mas cai para a terceira colocação, por quê? Porque o Palmeiras ontem ganhou do Atlético Paranaense e assumiu a segunda colocação. Então tem o Vasco em primeiro com 9, o Palmeiras em segundo com 7, o Santos divide a terceira colocação com o próprio Cruzeiro, de quem ele foi derrotado, e o Flamengo também. O Flamengo que venceu a Vitória da Bahia por 3-1. Mas, gente, o que menos interessa nessa história, não é o que menos interessa, tem importância também o campeonato, as partidas, o desempenho do Santos, claro que tem, óbvio que tem, óbvio. Mas o mais importante dessa história toda foi o ato de disciplina. E ninguém no Santos aplicou um corretivo no moleque. Acabou o treino de ontem, sábado, e foi dito para ele, agora você vai se juntar ao Sub-20, concentra, e aí o Vinícius Paiva, acho que é esse o nome dele, o técnico, vai ver se vocês vão sair jogando ou não. Enfim, ele tinha que estar lá. O Alencar foi, o Ananias foi, o Nadson foi, Matheus Xavier foi também. O Robinho Júnior não foi. Ele se acha. Então eu aqui desse lado, já vou começar a pisar no freio. Esse moleque, pra mim, comigo, perdeu muito ponto. Muito ponto. Eu não gosto de moleque mimado. Eu não gosto de gente indisciplinada. Ninguém é maior do que esse aqui, ó. Ninguém. Só esse daqui. Esse é. Esse daqui é o único que é maior que o clube. Nenhum jogador é maior que a instituição. Nenhum. Só o Pelé. Só o Pelé. E o Robinho Júnior não é o Pelé. Nem o Neymar é o Pelé. Então, gente, esse moleque, torna a dizer, perdeu comigo muitos pontos. Muitos pontos. E eu vou agora tratar esse moleque, esse garoto, moleque é maneira de falar, né? Esse garoto com ressalvas. E acho que os torcedores também deveriam fazer a mesma coisa. Um absurdo o que ele fez. Largou a molecada, os companheiros, a instituição na mão. Por quê? Por vaidade do seu staff e dele próprio. Porque se ele chega lá pro cara do staff e fala assim, não, eu quero jogar, pô. Eu preciso jogar. Eu quero jogar. Eu vou. O moleque vai. Mas ele também deve pensar da mesma maneira. Eu sou o Robinho Júnior, que a torcida fica o tempo inteiro pedindo
para eu entrar em campo, e que o Sormani, lá no canal dele, no YouTube, também disse que eu tenho que ter mais oportunidades, porque eu incendei um jogo, eu bagunço a partida com as minhas jogadas, etc. e tal. Entendeu? Então, gente, eu quero saber o que é que vai acontecer com esse moleque, com esse garoto, nos próximos dias. Ou seja, amanhã, no máximo terça-feira. Que parece que amanhã é folga, os jogadores se representam só na terça-feira. E ele, consequentemente, vai se representar como profissional e não com o pessoal do Sub-20. Que coisa bárbara, gente. Que coisa bárbara. O moleque tá para renovar o contrato, porque diz que o contrato dele termina na metade do ano que vem. Ou seja, em outubro, mais ou menos, ele pode assinar o que ele quiser. Se não quiser renovar, área! Manda embora! Encosta! Encosta! Robinho, você quer renovar o contrato? Tá aqui, ó. A nossa proposta é essa daqui. Tá aqui. Você quer? Beleza. Não quer? Encosta. Bota ele no sub-10, 10, sub-20. Não apareceu para treinar? Multa. Não apareceu para jogar? Multa. A mesma coisa vale pro Miguelito. Tá aqui o contrato. Vai assinar ou não vai? Não vai? Então vai treinar em separado. Ou pode até treinar com o pessoal, mas não vai pegar. Avisa o Vojvoda. Vojvoda, é o seguinte, não coloca mais o Miguelito para jogar. Até porque é o Miguelito. O Miguelito não passa do Miguelito. Miguelito não é o Pita, não é o Ailton Lira. Não é. Não é o Giovani. Não é. Não é o Elano. Quem que esses caras acham que são? E o Robinho Júnior? Não é o Dorval. Não é o Edu. Não é. Não é o Neymar. Para ficar se achando. Gente, se não cuidar agora, se não enquadrar agora, ninguém enquadra mais. Ninguém enquadra mais. Então eu estou aqui absolutamente apatetado com a submissão dos dirigentes do Santos. Alexandre Matos, Vojvoda, Léo, Rodrigão, que aceitaram passivamente esse não do Robinho Júnior. E volto a dizer, não quer renovar? Não precisa renovar, companheiro. Não precisa renovar. Ah, vocês lembram do Vitor Andrade? O Vitor Andrade se achava o Robinho. Aliás, ele se achava o Neymar, assim como o Robinho. Criou caso, foi embora. Onde é que está o Vitor Andrade hoje? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Lembra do Thiago Luiz? A mesma coisa. A gente consegue detectar, gente. Aquele moleque, o Cauã Basile, esse moleque é diferenciado. Esse moleque vale investimento. Esse moleque vale você perder aí uns 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2, conversando com ele. Agora, Robinho Júnior, Miguelito, não vale. Esses jogadores são jogadores para complementar ele. Diferenciado, eles não são. O Cauã Basile é. Se você não viu ainda, assista esse moleque diferenciado. O Nadson é? Talvez. 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 O Cauã Basile é. Então, é preciso nesse momento chegar para esses dois moleques, mas agora o assunto é o Robinho. O Robinho é o seguinte, vai renovar? Não vai? Então, beleza. O Vojvoda é o seguinte, não concentra mais, deixa treinando lá, bota para treinar. Ou treina separado, como eles fazem lá. Acabou. E quando terminar o contrato, vai embora. Vai procurar o que fazer. Vai procurar o que fazer. Eu faria isso. Tá? Eu faria isso. Gente, em relação à contratação, o Kusevich, que jogou no Palmeiras, um chileno, acho que tem 25 anos, 1,86 m de altura, foi um pedido do Vojvoda. O Vojvoda gosta muito dele. Muito. E é um zagueiro que joga tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Como, por exemplo, o Zaivaldo. Não estou dizendo que ele é igual ao Zaivaldo. Estou mostrando aqui. Como o Gustavo Gomes, pronto. Joga do lado direito, joga do lado esquerdo também. Sem problema nenhum. E foi um pedido do Vojvoda. Agora, o que eu apurei? Só vem se for emprestado. Em que condições? Aí eu estava conversando com a pessoa e a pessoa não respondeu mais as minhas mensagens. Eu falei, como é que é? Vai pagar pelo empréstimo? É só o salário, etc e tal? A pessoa não falou mais comigo. Mas a pessoa me disse isso. Só vai vir se for emprestado. Comprado, o Santos não vai comprar porque não tem dinheiro. Pode, no máximo, pagar um valor pelo empréstimo. E o salário do jogador?
E esse, acertando com o Kusevich, zagueiro, que está atualmente no Fortaleza, por isso que o Vojvoda pediu, porque trabalhou com ele no Fortaleza, e se acertando, está resolvido a questão, o elenco se fecha, o ciclo de contratações termina. Por quê? Porque o Christian Oliva foi contratado do Nacional de Montevidéu, já foi oficializado, e como caiu o transfer ban, contra o Mirassol ele vai estar à disposição do técnico Vojvoda. Tá? E aí acaba a contratação. Tá bom? De resto, nenhuma novidade. Tá? Amanhã é folga, terça-feira, os jogadores se reapresentam. Tá bom? Então, gente, acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa que eu esqueci aqui? Acho que é isso. Ganhou do Vasco, deu uma respirada, saiu da 20ª colocação, foi para a 13ª. Vamos ver como é que o Vojvoda vai aproveitar essa semana que ele vai ter pela frente para arrumar o time para enfrentar o Mirassol no interior de São Paulo. Não é fácil. Não é fácil. Mirassol é bem arrumado. Bem arrumado. Rafael Guanais, o técnico, é bom. É bom. E fala inglês fluente. Vocês viram? Quando eles mandaram lá mensagem pro time lá acho que da Noruega, né? Que eliminou a Inter de Milão. Aí apareceu o Reinaldo falando, o Chico Kim, tudo em português. O Guanais passou o recado pros caras em inglês. Cara preparado. Entendeu? Então, esse cara é que cuida do Mirassol, que será o adversário do Santos na próxima rodada no interior de São Paulo. Gente, é isso. Então, esse vídeo para mostrar toda a minha indignação com o comportamento do Robinho Júnior e com a passividade, com a permissividade da direção do Santos em relação à postura dele. Ô, Robinho, abre os olhos, velho. A vida não te dá muitas oportunidades, não. Você está no Santos. E você está no Santos hoje muito mais pelo seu pai do que pela bola que você joga. Não se esqueça disso. A sua bola ainda é desse tamanho. Ainda é desse tamanho. Tá? A gente se fala, pessoal. O que você achou da rebeldia de Robinho Júnior? Deixe seu comentário, seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima!